Os discípulos e apóstolos de Jesus certamente não tiveram vidas fáceis, e suas mortes foram tudo, menos pacíficas. Tradições antigas que detalham as mortes dos apóstolos de Jesus, apesar de suas diferenças, concordam quase unanimemente que eles tiveram fins trágicos. Na verdade, qualquer pessoa que busque descobrir como cada apóstolo morreu encontraria relatos horríveis. Cada história é mais horrenda que a anterior, com várias histórias de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e muito mais. Neste vídeo, você aprenderá tudo o que se sabe sobre como os 12 discípulos e apóstolos de Jesus encontraram seu fim. Também incluirei na lista o apóstolo Matias, que sucedeu Judas Iscariotes no grupo dos 12 apóstolos, e Paulo, o último dos apóstolos da Bíblia. Antes de discutirmos especificamente a morte de cada discípulo e apóstolo de Jesus, é importante reconhecer que, com exceção de 2 deles, a Bíblia não fornece mais detalhes sobre como os outros apóstolos morreram. Portanto, tudo o que sabemos sobre esse assunto deriva de tradições cristãs antigas. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos datados de um período logo após a Era Apostólica. Algumas tradições são bem documentadas e podem ser encontradas em obras escritas por historiadores antigos e pais da Igreja, mas outras não são muito confiáveis e parecem ser apenas lendas dos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, é importante entender que tanto as tradições mais confiáveis quanto as mais obscuras nunca podem ser equiparadas ao texto bíblico. As tradições cristãs antigas são intrigantes e muitas vezes úteis para nos ajudar a entender os eventos e o contexto histórico dos primeiros anos da Igreja primitiva, mas essas tradições não são a Bíblia. Além disso, discutir como os apóstolos de Jesus morreram não é tarefa fácil, porque essas tradições antigas oferecem diferentes versões de suas mortes, e as contas muitas vezes confundem e misturam fatos históricos e personagens. No entanto, vou tentar manter a maior distinção possível nesse sentido e farei isso com base no que é mais amplamente aceito dentro da teologia histórica. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, é o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento, além, é claro, de Judas Iscariotes, o discípulo traidor. Assim, de todas as contas que detalham as mortes dos apóstolos, esta é a única em que podemos confiar plenamente. Tiago, filho de Zebedeu e também irmão do apóstolo João, foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Isso aconteceu durante a perseguição judaica aos primeiros cristãos, que foi instigada pelo rei Herodes Agripa, neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era o neto do rei que tentou matar o recém-nascido Jesus ao ordenar o massacre de crianças em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e teve um papel na condenação de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada e também aprisionou o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos era agradável aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro escapou da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão por meio de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta do ano 44 d.C., e o fato de ele ter morrido pela espada provavelmente indica que ele foi decapitado. A morte do apóstolo André. Segundo algumas tradições, o apóstolo André, irmão de Pedro, foi morto na Grécia, na província romana da Acaia, mais especificamente em Patras, após evangelizar a esposa do procônsul local. Ele foi crucificado em uma cruz em forma de haxiz, pois não se considerava digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus. No entanto, antes de sua crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente açoitado. Devido a essa tradição, essa forma de cruz ficou conhecida como a Cruz de Santo André. As contas que detalham a morte do apóstolo Filipe são bastante confusas, principalmente porque essas histórias parecem confundir o apóstolo Filipe com Filipe, o evangelista, que era diácono da igreja de Jerusalém. Algumas tradições dizem que ele foi crucificado, outras que ele foi apedrejado, algumas afirmam que ele foi apedrejado e crucificado, e outras ainda dizem que ele foi enforcado.
Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sobre a morte de Filipe sugere que ele dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia, por meio de crucificação e apedrejamento. A morte do apóstolo Bartolomeu. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois há praticamente nenhuma fonte confiável sobre sua vida após o ministério terreno de Jesus. No entanto, algumas tradições afirmam que, depois de dedicar sua vida à propagação do Evangelho em várias regiões, ele foi esfolado vivo. Outros relatos dizem que, além de ser esfolado, Bartolomeu também foi crucificado, enquanto algumas versões sugerem que ele foi espancado até a morte ou decapitado. A morte do apóstolo Tomé. Há muitas especulações sobre o fim da vida do apóstolo Tomé, com base em lendas e tradições antigas. Algumas dessas tradições afirmam que Tomé foi um missionário nas regiões da Síria e da Índia, e que sua morte ocorreu no sul da Índia, onde ele teria sido empalado por seguidores de religiões locais. A morte do apóstolo Simão, o Zelote. Algumas tradições cristãs sugerem que Simão, o Zelote, foi martirizado em idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, como acontece com os outros apóstolos, existem versões diferentes de sua morte. Algumas dizem que ele foi crucificado, outras sugerem que ele foi queimado vivo, e outras afirmam que ele foi cerrado ao meio. A morte do apóstolo Judas, também conhecido como Tadeu. De acordo com algumas tradições, Judas Tadeu foi um grande missionário que evangelizou várias regiões do Império Romano até ser martirizado. Também existem versões diferentes de sua morte, que sugerem que ele foi morto com golpes de lança, espancado até a morte ou teve a cabeça decepada com golpes de machado. Curiosamente, algumas antigas narrativas associaram as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. A morte do apóstolo Mateus. Mateus foi o apóstolo que trabalhou como coletor de impostos antes de seguir Jesus. Existem muitos relatos sobre o possível martírio de Mateus, com uma tradição afirmando que ele morreu de causas naturais. No entanto, a versão mais amplamente aceita da morte do apóstolo Mateus é que ele foi morto na Etiópia, provavelmente com uma espada. A morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu. Há uma considerável confusão em torno da morte do apóstolo Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, o Menor. Na verdade, algumas tradições confundem erroneamente esse Tiago com Tiago, que é autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando tradições que claramente diferenciam Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, existem relatos antigos que sugerem que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. Da mesma forma, Pedro, o apóstolo, é o mais conhecido de todos os apóstolos, com registros dos pais da Igreja afirmando que Pedro foi martirizado em Roma por volta do ano 68 d.C., durante a perseguição iniciada pelo imperador Nero. Na verdade, a execução de Pedro teria ocorrido em um local conhecido como o Circo de Nero. A tradição relata que Pedro estava prestes a ser crucificado da maneira convencional, mas ele se recusou a morrer da mesma forma que seu grande mestre, Jesus Cristo. Portanto, ele pediu que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo. A morte do apóstolo João. João foi o último dos apóstolos de Jesus a falecer. De acordo com a tradição, ele foi severamente perseguido e torturado, havendo até um antigo relato que afirma que ele foi jogado em uma caldeira de óleo fervente, mas miraculosamente sobreviveu. Posteriormente, João foi exilado para a ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer, no entanto, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Em vez disso, ele foi aquele que traiu o Senhor. Após trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata,
Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles recusaram. Mateus relata que, após isso, Judas Iscariotes foi enforcar-se, e Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrenda do discípulo traidor, afirmando que ele se partiu ao meio, com todas as suas entranhas derramadas. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local de execução até se partir ao meio. A morte do apóstolo Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições afirmam que ele ministrou na Etiópia e depois seguiu para a região do Cáucaso, onde foi crucificado. Outras tradições sugerem que ele foi decapitado por judeus na Judéia, e ainda há relatos que afirmam que ele morreu de causas naturais em idade avançada em Jerusalém. A morte do apóstolo Paulo. Paulo foi o último dos apóstolos. Ele não fazia parte dos 12, mas foi escolhido pelo Cristo ressuscitado para ser o apóstolo dos gentios. Assim como a tradição sobre a morte de Pedro, o relato da morte de Paulo é considerado confiável. De acordo com os registros, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C., na mesma perseguição que levou à morte de Pedro. A segunda carta de Paulo a Timóteo reflete seus momentos finais antes do martírio. Em conclusão, mais importante e significativo do que saber como os apóstolos de Jesus morreram é entender que eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho. Eles foram verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente falou sobre o custo do discipulado durante seu ministério terreno.